Olá pessoal de novo, bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no meu canal. E gente, no vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês, não é? Sobre a minha época de escola. Contar pra vocês como é que foi, desde quando eu entrei na escola, que eu tinha 3 anos, eu acho. 2 anos, na verdade, né? Contando o ano que eu morei em São Paulo, porque pra quem não sabe, eu morei 1 ano em São Paulo, mas eu tinha 2 anos de idade, então não lembro nada. Eu estudei na escolinha lá, que eu não lembro de nada. A única coisa que eu lembro é um vídeo gravado lá, uma festinha, sei lá, que teve lá, especial, sei lá o que, das quantas. Então eu vou focar nas coisas que eu lembro, de fato, porque não adianta eu ficar falando aqui de coisas que eu não lembro, tá? Eu ficar sei lá, tentando lembrar de períodos em que talvez eu não lembre, enfim. Mas desde a época que eu lembro, então, quando, sei lá, eu tinha uns 5 anos pra frente até o final do ensino médio, tá bom? Esse tema do vídeo de hoje ganhou na votação que eu fiz lá no grupo do Telegram, não é? Pra quem é inscrito aqui no canal. Já começar pedindo aí, gente, pra se vocês gostarem do vídeo, curtir, compartilhar, se vocês quiserem comentar, se inscrever no canal, tá bom? Meu nome é Diogo Rezende, espero que vocês gostem do vídeo aí. Então, gente, essa época que eu tinha 2 anos, que eu estudei em São Paulo, isso aí foi em 98, porque eu nasci em 96, né? 98. Daí foi em 99 que eu entrei na escola, que eu estudei até o fim do ensino médio. Eu tive essa sorte, e eu digo sorte porque eu acho que realmente foi sorte, de não ficar mudando muito de escola, assim. Eu acho que isso é uma das coisas que me deixou bastante estável, ou pelo menos mais estável psicologicamente do que muita gente aí que eu conheço, não é? Então eu entrei nessa escola em 99 e fiquei estudando nela até o fim de 2014, cara. Eu fiquei 15 anos na mesma escola. Colegas meus que entraram junto comigo ficaram até o final. Mais da metade da minha turma do último ano de escola, mais da metade da turma tinha pessoal de quando eu entrei. Era o mesmo pessoal que quando eu entrei. Então isso, né, começando com isso já tira esse peso de, imagina, sei lá, eu entrei em 99, em 2005 eu mudo para uma outra escola, daí em 2011 eu mudo para outra para fazer o ensino médio. Para mim, eu acho que ia ter sido muito mais difícil. Mas agora vamos começar a falar de fato de mim, né? O máximo de colegas, de amigos mesmo, que eu tive, e o que eu considero amigos? Pessoas que eu conversava, saía. Eu acho que foi, sei lá, umas 4 pessoas que eu posso contar, assim, que eu realmente conversava sempre, que eu saía às vezes também. Eu acho que dá umas 4 pessoas. É lógico que tem pessoas que eu às vezes saía também. Eu comentei em outro vídeo meu que eu costumava dar aula para alguns amigos meus, né? Mas eu tô usando a palavra amigos aqui para pessoas que eu realmente saía bastante. E, assim, não saía bastante, mas que eu sempre saía com essas pessoas e que sempre tava conversando. Mas, apesar de que pra mim mesmo, eu também considero outras pessoas minhas amigas, assim. O que, na verdade, acho que assim, por eu ter poucos amigos, eu acabo considerando mais gente amigos do que realmente talvez eram, não sei. Quem eu não considero amigo, lembrando aqui, eram basicamente as pessoas que eu não conversava, que eu não fazia nada. Essas eu não considerava amigos meus mesmo. Então eu acho que eu devo ter essa noção, na verdade, meio de amizade. Isso aí pensando agora, tá, gente? Meio flexível, assim. Meio fina, digamos assim. Pra eu considerar uma pessoa amiga minha, é meio que fácil. Até hoje em dia eu percebo. Sei lá, se eu converso com a pessoa, pra mim ela já é minha amiga, assim. Talvez para pessoas que socializam mais, que realmente conversam com bastante gente. Porque igual eu falei, às vezes eu só de conversar com a pessoa, pelo pouco que seja, meio cotidianamente, eu já considero amiga. Eu imagino que para muitas pessoas não. Para muitas pessoas não basta só conversar e, e aí, todo dia. Tem que ir na casa mesmo, não sei o quê. E pra mim, quem fazia isso comigo na época de escola era muito pouca gente. E eu, de novo, dava umas 4 pessoas no máximo, assim. Eu tô falando no máximo. No máximo, no máximo. E a parte.
os momentos que eu mais lembro de eu na escola, esse eu tô começando falando pelas amizades, né? Mas os momentos que eu mais lembro mesmo são a partir de, digamos, de 2005. 2006, mais ou menos, que na época era a terceira série, hoje em dia o pessoal chamaria de quarto ano, né? Mas que foi nessa época, na terceira série ou na segunda série mesmo, 2005, talvez. Que seria hoje terceiro ano. Foi a época que eu lembro que eu comecei a sair com pessoas, com uns amiguinhos meus. E uma das coisas que conectava a gente, eu lembro, era que a gente ia embora junto da escola. Eu tinha um amigo que morava aqui do lado de casa, então eu sempre ia embora com ele. Eu ia na casa dele também brincar. A gente gostava de videogame. Tinha uns jogos específicos que a gente jogava bastante juntos. E eu sinto que é isso que conectou a gente, de certa forma. Me aproximou desses meus colegas. E esse amigo meu tinha outras amizades que eu acabava... Que também já era de pessoa que estudava ali na escola, junto comigo, que eu acabei me aproximando, talvez por causa disso, assim. Pelo caminho de ir embora da escola, pensando agora, era meio que isso, eu lembro. Isso aí na segunda série, né? Terceiro ano lá, em 2005. Daí, pula um ano, eu fui pra terceira... Eu vou falar num série, tá, gente? Porque falar ano eu preciso ficar fazendo conta na minha cabeça. Mas eu fui pra terceira série, quarta série. Quando eu fui pra quinta série, que é o sexto ano hoje em dia, eu passei a estudar de manhã. Até então eu estudava à tarde. Daí eu passei a estudar de manhã. E é desse período, do sexto ano, ou na época quinta série pra frente, que eu mais começo a lembrar do peso das relações sociais na minha vida escolar, assim. Porque quando eu fui pra quinta série... quando eu comecei a estudar de manhã, foi quando eu tinha 12 anos na época. Foi a época que eu tava na pré-adolescência, assim. Os meus amigos nessa época começaram a sair mais mesmo. E sair assim, pra ir na casa do outro, fofocar, começa essa fase meio de fofoquinha, né? E eu não tive essa fase. Olha que engraçado, eu não tive essa fase. Por que que eu não tive essa fase? Porque a maioria desses meus amigos, da segunda série até a quarta, que foi segundo, 3 anos, que iam comigo embora pelo mesmo caminho que eu da escola, eles saíram da escola. Eles não continuaram. Quando eu comecei a estudar de manhã, esses amigos meus não estavam mais. Então eu meio que não tinha mais amigos. Nessa época, na quinta série. Então todo esse período de pré-adolescência até de adolescência, eu meio que sinto que, principalmente de pré-adolescência, na verdade, eu sinto que eu não tive esse período. Eu até comento às vezes com alguns conhecidos meus próximos que a impressão que eu tenho é que eu só fui começar a viver realmente a minha adolescência na faculdade, que eu já tinha 2015, eu já tinha 19 anos. Eu fiz 19 anos em 2015. Foi aí que eu finalmente comecei a sair de fato com o pessoal da faculdade. E acabou a luz. Vou contar até e voltou. Não vou parar de gravar o vídeo. Mas foi nessa época. Deixa eu ver se tá gravando, calma. Tá gravando ainda. O meu medo é acabar o espaço aqui do celular. Mas acabou a luz de novo, gente. Eu tô esperando pra ver se volta a luz, porque eu não quero cortar meus vídeos. Ou eu vou continuar falando assim mesmo, tá, gente? Vamos lá então, porque senão vai ficar muito tempo aqui em silêncio. Se voltar a luz, voltou. Mas na quinta série, até mais ou menos a oitava série, ou seja, quinta, sexta, sétima, oitava, 4 anos da minha vida, gente, a luz tá indo e voltando. 4 anos da minha vida, eu considero, pensando agora, que eu não tive muitos amigos. Assim. Eu não saía, gente. Eu não saía de casa da quinta à oitava série. Ou do sexto ao nono ano. E oitava série, nono ano, né? É o último ano antes do ensino médio. Então eu considero que basicamente eu fiquei quase 4 anos sem ter amigos, sim. Porque eu não conseguia ter amigos. Eu não conseguia, assim. Era uma coisa muito difícil pra mim. E foi uma época que eu sinto que eu comecei a me fechar. Tô gravando sem luz mesmo. Você vai postar um vídeo assim no escuro? Vou. Ah, tio, pelo amor de Deus. Eu vou postar. Que eu comecei a... Enfim, foi uma época que eu sinto que eu me fechei muito, assim. Porque eu não consegui fazer novas amizades. Daí só foi na oitava série, no nono ano, de fato, que os meus amigos, alguns, pediram pra eu começar a estudar com eles, porque eu ia muito bem na escola. E aí eu comecei a ter mais contato com esses alunos que pediam pra eu ensinar. Vocês percebem que é sempre um motivozinho? Eu não consigo espontaneamente começar a fazer amizade. Isso é uma coisa que eu sou até hoje, assim.
Eu já falei disso em outros lugares, mas que eu sou assim até hoje. E além disso, depois de um projeto de ciências, como é que chama o negócio? Feira de ciências que teve na escola. Não precisa ficar iluminando. É podcast? Não, é vídeo mesmo. Mas a partir de uma feira de ciências que teve na escola. A geladeira vai queimar? É. Não tem, eu não consigo pegar a tomada dela. A partir de uma feira de ciências que teve na escola, eu comecei a sair com o que viriam a se tornar mais meus 2 amigos. A partir daí, assim, eu lembro. Lembrando de novo, que eu ainda, assim, na escola, cumprimentava as pessoas, conversinha, assim, mas... E eu considerava amigos por causa disso, mas, enfim, né? Isso aí vai dando na definição do que é amigos. E que eu ainda considero amigos, assim, até hoje. Mas porque, como eu disse lá no começo, pra muita gente, amizade é aquela pessoa que você vai sempre na casa, que você tá sempre conversando, que eu nunca tive muito isso, assim, na verdade. Daí esses 2 amigos que eu comecei a sair mais com eles no 9º ano, lá em 2011 que foi isso, eu continuei assim com eles até o final do ensino médio. Até o final de 2014 eu continuei saindo com esses amigos, assim. Isso aí, enfim, isso aí foi em relação às minhas amizades, né, na época da escola. Eu tentei fazer aqui um resumo, apesar de ter durado bastante esse resumo. Mas, agora falando, assim, do meu rendimento na escola, digamos assim, das notas, Diogo, eu sempre fui tido como um dos mais inteligentes na escola, assim. Eu nunca tive dificuldade com tirar nota boa, ou pelo menos notas razoáveis, assim. Matérias que eu gostava muito, eu tirava nota muito boa. Matérias que eu não gostava tanto, eu tirava nota boa. Assim, eu nunca tirei nota ruim na escola. Perder média em prova, eu acho que eu lembro, assim, que eu lembro de cabeça, eu lembro de uma vez que eu perdi média em uma prova na escola. Que foi meio que um choque pra mim, assim, porque foi uma das primeiras vezes que eu perdi média. E isso aí já foi no ensino médio. Então eu nunca tive essa dificuldade de aprendizado, digamos, na escola. Eu sempre absorvi conteúdo muito fácil e absorvo até hoje, eu percebo. Principalmente, de novo, assunto que eu gosto. E assunto que eu não gosto, eu meio que crio, e isso eu faço em mim até hoje. Pra eu conseguir fazer coisas que eu tenho mais dificuldade, eu acabo criando uns estratagemas, não sei nem o nome da palavra, uns manejos, assim, pra eu conseguir lidar com a minha falta de concentração e com a resistência que eu sinto em fazer as coisas que eu não gosto. Como, por exemplo, estudar matéria que eu não gosto. Eu acabo criando regrinhas pra mim mesmo pra eu seguir essas regrinhas pra eu conseguir fazer isso. Sabe? E eu faço isso desde quando me lembro por gente, lá na época da escola, até hoje em dia, não só pra assuntos que tem a ver com estudar, mas com qualquer coisa na minha vida. Diogo, eu tenho muito isso. Eu vou tentando encontrar manejos, né, e jeitinhos de fazer coisas que eu não consigo fazer, ou que eu tenho mais dificuldade de fazer, ou que eu não gosto de fazer. Eu vou tentando encontrar jeitinhos que me ajudam a fazer isso, sabe? Porque eu tenho TDAH também, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E um dos jeitos, por exemplo, que eu encontrei de conseguir prestar atenção no que o professor falava e até de absorver o que o professor ia falando pra mim, era eu ficar desenhando enquanto o professor falava, ou ficar me distraindo de alguma forma. Se eu simplesmente ficasse olhando pro professor tentando entender o que ele tá falando, eu não conseguia, eu não funciono assim. O Diogo não funciona assim. E eu imagino que talvez tenha pessoas que estão me assistindo e me ouvindo agora, no caso, né? Que também não funcionam. Assim, né? Presta atenção, não mexe, porque tem muito professor que exige essa atenção de alunos que conseguiriam absorver muito mais o conteúdo se distraindo igual eu fazia. Então eu me distrair, porque eu percebia em mim que isso me funcionava, que isso funcionava em mim. Além de que, por exemplo, matérias como história sim, porque vem na minha cabeça, né, que eu lembro que eu fazia isso. Eu aprendia muito mais lendo livro em casa. Diogo, eu sempre fui bem autodidata, assim. Então eu sempre aprendi muito mais lendo em casa, sozinho as matérias. Eu até tenho comigo mesmo que grande maioria das coisas que eu aprendi na escola, se eu tivesse a opção de estudar só em casa, eu aprenderia até bem mais, assim. Porque o Diogo, eu sempre fui muito autodidata, eu sempre fui muito assim, até hoje. Muita coisa que eu tenho curiosidade, eu vou lá e estudo sozinho, assim. Mas enfim, esse é o jeito que eu funciono. E eu acho que pro tema do vídeo, gente, que era eu na época da escola, eu acho que abordar essas 2 áreas, né, que seriam as minhas amizades e como eu ia na escola de fato em relação à nota, eu acho que já dá aí um panorama bem legal. Tentei fazer um resumo dessas 2 coisas, dessas 2 áreas, mesmo assim eu acho que o vídeo ficou até longo.
Mas enfim, espero que o que eu tenha falado aqui tenha ajudado alguém de certa forma, não sei. Imagino que algumas pessoas podem ter se identificado com o que eu falei ou não, também, não tem como saber. Mas é isso, gente. Eu acho que o tema de hoje, acho que eu falei tudo o que eu queria falar, pelo menos de forma resumida. De novo, gente, só lembrando para curtir o vídeo se vocês gostaram, comentarem, compartilhar, se inscrever no canal. Na descrição eu sempre deixo os links para todas as minhas redes sociais, tá? Todas as outras, quem quiser conferir aí. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo meu aqui no meu canal. Tchau, tchau.